Sabe quando a sua cabeça começa a encher de dúvidas e incertezas sobre day trade, sobre trade? Você começa a se questionar, será que eu sou bom nisso? Será que esse mercado é para mim? Será que um dia, de fato, eu vou ganhar grana, acumular patrimônio e transformar, mudar minha realidade atual, minha vida? Liberdade financeira, liberdade geográfica, que tanto falam e tanto prometem por aí na internet. Será que um dia eu vou alcançar e vou viver isso? Parece tão distante da minha realidade hoje. Eu vou responder essas dúvidas, essas incertezas para vocês com uma história que está aqui nesse iPad. E o objetivo de ler essa história para você é te entregar clareza para qual caminho você tem que seguir para mudar a sua vida e seus resultados aqui no universo de trade, de day trade, fechou? Para a gente começar então, eu queria pedir o seu like, sua inscrição nesse canal e, como sempre, se for relevante no final, eu vou pedir você para compartilhar esse conteúdo, mandar para um amigo. Vamos lá? Esses dois caras que estão aqui do meu lado são o Pedro e a Carla. Eles eram dois jovens ambiciosos e determinados a ficar ricos. Viram essa oportunidade no mercado financeiro, ambos fascinados pelas promessas de riqueza rápida que o day trade poderia proporcionar. Logo, eles mergulharam de cabeça no mundo dos gráficos e dos candles e da análise técnica das ordens de compra e venda. No início, as coisas pareciam promissoras para os dois. Pedro e Carla faziam alguns trades bem-sucedidos e experimentaram a euforia de ganhar dinheiro de uma forma muito rápida. Suas redes sociais se encheram de fotos dos seus ganhos e eles começaram a acreditar que eram gênios do trade. À medida que Pedro e Carla continuavam operando todos os dias, eles perceberam que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. O mercado era volátil, imprevisível e implacável. Eles começaram a sofrer perdas e ficaram obcecados em recuperar. Noites e dias passados grudados em frente ao computador tornaram-se rotina para Pedro e Carla. Seus amigos e familiares mal os viam. Eles estavam cada vez mais imersos no mercado. E quanto mais estudavam, mais perdidos ficavam. Certo dia, enquanto olhavam para seus monitores, com os olhos cansados e com seus corações pesados, Pedro e Carla receberam uma mensagem de um amigo em comum, o André, um trader experiente que havia passado por altos e baixos no mercado financeiro. André, então, marcou um encontro para falar sobre a jornada de Pedro e Carla como day traders. Eles se encontraram em um café tranquilo e o André compartilhou a sua própria experiência. Ele explicou que, embora o day trade seja uma ferramenta valiosa para alavancar seu capital, ele não era a única maneira de ganhar dinheiro no mercado. E que, se quisessem ser bem-sucedidos os dois nesse universo, eles iriam precisar aprender a diversificar o seu dinheiro em outras ferramentas do mercado. E se eles fizessem isso, o day trade ia começar a ficar mais leve, sem pressão, ia começar a reduzir a ansiedade e aumentar a sua objetividade, consequentemente, a sua assertividade. No final, a mensagem era clara. A busca deve ser por oportunidades e não por quantidade de operações. André ensinou Pedro e Carla sobre a importância da diversificação. Ele explicou que concentrar todos os seus esforços no day trade era como colocar todos os ovos em uma cesta frágil. O mercado é imprevisível e depender exclusivamente do day trade era muito arriscado. Em vez disso, André sugeriu que Pedro e Carla considerassem um portfólio de investimentos diversificados, incluindo renda fixa, títulos públicos, operações de swing trade com ações. Ele enfatizou que, ao invés de diversificar, eles poderiam reduzir o risco e aumentar suas chances de sucesso no longo prazo. Basicamente, seria assim. E aí, Pedro decidiu seguir o conselho de André. Ele não abandonou o day trade, mas reduziu a frequência das suas operações, que até então estava só aumentando, e começou a investir nessas outras oportunidades. Com o tempo, ele percebeu que estava menos estressado, menos ansioso e mais feliz. Começava a aparecer dinheiro desses outros meios quando as operações de day trade não iam bem. A Carla, por outro lado, optou por não ouvir os conselhos de André. Ela acreditava que poderia vencer o mercado todos os dias, não importava quão volátil ele fosse. Ela via as perdas do Pedro como um sinal de fraqueza dele, e ela estava determinada a provar que podia fazer melhor. Ela não se importava em diversificar seus investimentos e continuava a sua jornada solitária no day trade, aumentando cada vez mais sua exposição com o objetivo de acumular muito dinheiro. Enquanto Pedro seguiu os conselhos de André e buscava o equilíbrio da sua abordagem, criar patrimônio, tinha a Carla, que optou por não ouvir os conselhos de ninguém.
A Carla era tão ambiciosa quanto o Pedro, mas eles tinham uma confiança inabalável em sua habilidade como day trader. Ela acreditava que poderia vencer o mercado todos os dias, não importava o quão volátil fosse. Ela viu, mais uma vez, as perdas de Pedro como um sinal de fraqueza e estava determinada a provar para ele que podia fazer melhor, operando cada vez mais, com mais contratos, objetivos menores e aumentando o seu risco. Tá? Diferente do Pedro, enquanto o Pedro começou a encontrar tranquilidade na sua abordagem mais equilibrada, a Carla continuava a sua jornada solitária, enfrentando os altos e baixos implacáveis do day trade. Às vezes, ela tinha ganhos impressionantes, absurdos, explosivos, que elevavam o seu nível de confiança, tendo a certeza que tinha escolhido o caminho certo e que estava a poucos passos de mudar de patamar. Mas o excesso de confiança logo se transformaram em perdas devastadoras, enquanto Pedro aprendia a crescer de forma sustentável, a Carla estava presa num ciclo vicioso de euforia e desespero pelo enriquecimento rápido. O destino de Carla permaneceu incerto. Isso foi para ela um lembrete das armadilhas do day trade, quando não são acompanhadas de sabedoria e de cautela. Sua história serve como um contraste marcante de transformação com a história bem-sucedida do Pedro. Por que eu resolvi contar essa história para você aqui hoje? Porque eu quero que você decida qual dos dois lados você gostaria de ficar. E essa decisão ela vai ser muito importante na sua vida de hoje para frente. O day trade ele pode te ajudar a alavancar os seus ganhos. O day trade pode trazer um resultado financeiro de uma forma muito rápida para a sua vida. Só que ele não pode ser a única ferramenta. O day trade ele não pode ser usado como engrenagem principal. O day trade tem que ser usado como uma pequena engrenagem entre várias outras para que você consiga acumular, reter grana, sendo assim você consegue transformar a sua vida e os seus resultados. Uma vez que as pessoas dependem só do trade, só do day trade para conseguir dinheiro, elas vão ter um gráfico patrimonial muito parecido com o da Carla, que é esse rosa aqui do meu lado. Em contrapartida, o outro, do Pedro, ele tem uma curva de crescimento constante, saudável. E eu te explico o porquê isso. O day trade, muitas vezes, ele não deve ser feito todos os dias. O day trade, muitas vezes, ele não deve ser feito numa quantidade muito grande de operações. Sabe por quê? Porque não existe oportunidade a cada segundo. Muitas vezes você pode confundir oportunidade com o tick do gráfico, com um candle novo que foi formado. Isso vai acontecer milhares de vezes todos os dias. E uma coisa eu tenho muito certa na minha cabeça. Quanto mais imerso, quanto mais operações você faz, mais perdido você fica. O objetivo aqui é ganhar dinheiro, alcançar liberdade financeira e liberdade geográfica. Diferente do que as pessoas chegam aqui para fazer, é o que elas fazem depois de um tempo estando aqui. Elas se dedicam cada vez mais às telas, aos computadores e às operações. Sendo que existem outras estruturas no mercado financeiro que vão te proporcionar mais segurança, mais estabilidade e menores ganhos. Você vai olhar e falar assim, como assim, Paulinho, menores ganhos? O meu objetivo é ganhar mais. Lembra quando eu falo para você que risco-retorno é uma paralela constante? Quanto mais você abre o risco, mais você abre o retorno. Cabe a você ser inteligente o suficiente de pegar tudo aquilo que você ganha e guardar com o menor risco possível e pegar o pouco e correr risco para ganhar mais. Esse é o day trade, essa ferramenta incrível do mercado financeiro que você tem a capacidade de fazer isso. Não pegar tudo que você tem, não pegar o muito. Você tem que ter um saco onde você vai guardando dinheiro. E o day trade é a ferramenta que você vai pegando aqui com um pouquinho e jogando para lá, acumulando. Assim você tem outras estruturas e outras engrenagens para que em dias ruins, em dias difíceis do mercado, a sua energia vai baixar. E você não vai precisar de uma única fonte de renda. Você não vai precisar de um trade para pagar uma conta, comprar um croissant, ou seja lá como foi que te prometeram por aí. Fechou? Eu queria compartilhar essa história com você para te dar um norte, para te dar segurança, certeza e clareza para o rumo que você quer seguir e para o rumo que você tem que seguir. Muitas vezes essa mensagem ela vem distorcida através de promessas de ganhos fáceis, ganhos rápidos e coisas milagrosas. Isso pode atrair um público muito grande, o que não vai acontecer com esse vídeo. Só que esse público muito grande que é atraído, ele acaba ficando pelo meio caminho. Diferente de você que chegou aqui até o final, que eu tenho certeza que os seus resultados vão começar a fazer diferente se você aplicar a realidade do Pedro e não da Carla. Queria pedir você para que se essa mensagem te trouxe algum tipo de informação, te trouxe um conforto, alguma coisa,
compartilhar ela com um amigo, com um grupo de WhatsApp, manda esse vídeo pra frente. Eu sei que não vai ser um vídeo tão compartilhado assim, porque não tem promessa de ganho fácil, e sim de realidade. Muitas vezes, a realidade que você precisava escutar e que você precisa incorporar na sua vida para ter uma vida diferente daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem sabe. Você está vivendo uma coisa que hoje é tão distante, parece um sonho. Assim como foi para mim, pode ser para você. E sabe de um detalhe, para você que ficou até o final do vídeo? Sabe quem é o Pedro? Sou eu.